eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite algo que Deus colocou no nosso coração, né? Eu confesso aos irmãos que, falou, Senhor, o que o Senhor quer que nós venhamos a trazer como palavra, o Espírito Santo nos fala nos nossos corações. E eu estava meditando muito a respeito do caos que nós estamos vivendo, né, no mundo, em geral, né? Muitas situações caóticas mesmo, e quando nós vivemos uma situação assim, a questão é como a gente pode, né, viver no meio de tanta turbulência. Agora recentemente eu até postei uma missionária que nós ajudamos em oração e também em oferta, a irmã Mirella, que é casada com um turco chamado Tolga, e ela colocou, né, a respeito de um problema, da questão do caos que está havendo na Turquia, que não é fácil, né? É uma perseguição que há ali na Turquia, e eles precisam tanto das nossas orações. Eles, inclusive, há muitos missionários que estão saindo da Turquia porque eles estão praticamente exigindo, né, que eles saiam de lá. Então, um verdadeiro caos, né? Mas não é só a Turquia, em várias partes do mundo está acontecendo isso. E como viver, né, em meio a tanto caos? E ali Jesus, né, Deus me colocou a respeito da paz, a paz que Ele nos dá, né, em meio a esse caos. Porque o segredo, queridos, é quando nós queima em nosso coração algo que vem do Senhor e nós entendemos que nós precisamos ter paz. Os problemas externos que acontecem pode até, né, nos perturbar, ou pode até causar uma certa perturbação em nós, mas quando nós temos paz em Cristo, tudo faz diferença. Eu queria que nós meditássemos, né, no texto de Marcos, capítulo 5, do verso 25 ao 34, que é um texto, né, muito conhecido. O texto de Marcos 5, 25 ao 34, que diz o seguinte: havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos. 12 anos. Veja o quanto que é difícil para essa mulher ficar com hemorragia naquela época, né, em que havia um preconceito ainda maior em relação a isso. E ela havia sofrido muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que possuía, mas em vez de melhorar, só piorava. Ou seja, ela estava vivendo uma situação em que mulher nenhuma, para aquele contexto, para aquela cultura e para aquela época, queria viver. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto. Ou seja, ela ouviu falar de Cristo e aí tocou no seu manto, porque pensava: se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. Imediatamente a hemorragia cessou e ela percebeu no seu corpo que estava curada daquele mal. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? Os seus discípulos responderam: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. A mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. E o último versículo: então ele lhe disse: filha, a sua fé curou você. A sua fé curou você. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Esse é o texto, querido, base que eu queria estar expondo daqui a pouco a respeito dessa história tão conhecida de todos nós. Mas o que me chamou a atenção
é quando Jesus disse: vá em paz. Ela tinha vivido um caos, uma situação complicada por 12 anos, não é fácil. E eu sei que muitas vezes nós passamos situações em que nós estamos enfrentando situações em que parece que nunca vai acabar. Mas Deus quer, nessa noite, colocar em nossos corações de que Ele é o Deus Shalom, Ele é o Deus da paz, que traz verdadeiramente, refrigério aos nossos corações, quando nós cremos de todo o nosso coração. Ele quer trazer aos nossos corações, mediante a toda a turbulência, todo o problema que nós estamos enfrentando, uma paz que excede todo entendimento, que faz a diferença, que quando, por exemplo, ele estava, sendo crucificado, a paz que havia nele era tão grande, que ele chegou ao ponto, de dizer: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Sabe, queridos, Deus, neste momento está dizendo que o que nos segura é aquilo que está dentro de nós, e o que está dentro de nós é o Espírito de Deus que nos consola, que nos conforta, que traz essa paz, amém? Agora, antes de nós adentrarmos nesse texto e falarmos sobre essa mulher, lá em Filipenses 4, versos 6 e 7, nos diz algo também importante. Filipenses 4, 6 e 7. Diz o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E aí ele diz: e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o coração e mente de vocês em Cristo Jesus. Veja que há uma sequência aqui. É quando você dispõe-se a orar, a suplicar, com ações de graça, apresentando os seus pedidos a Deus. Quando você se dispõe a buscar de fato, sabe, eu diria, quando a gente sai daquela oração do piloto automático, Senhor, abençoa, não sei o que e tal, e sai desse tipo de oração que parece mais uma reza, e a gente começa realmente a suplicar, começa a buscar, começa a chorar, como o Savonarola fez, quanto muitos outros homens de Deus fizeram. Quando a gente começa a rasgar os nossos corações, quando a gente começa a suplicar e pedir: Senhor, me ajude e tudo mais, o que vai acontecer é que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar os nossos corações e mentes. Ou seja, Deus vai nos abençoar de tal forma que nós veremos, o quão é bom, o quanto é prazeroso estar no Senhor e confiar no Senhor. Porque, queridos, talvez falar de paz nos dias em que vivemos, dependendo, da perspectiva que nós olhamos, se torna um desafio, não é verdade? E se tem algo, que a gente percebe que o inimigo ele faz questão de fazer, é que nós venhamos a ouvir só notícia ruim para nos perturbar, para fazer com que nós venhamos, a nos desanimar. Se tem algo que ele é especialista, é tentar roubar a nossa paz. Se tem algo que ele é especialista, é tentar tirar de nós aquilo que nós precisamos tanto, que é a paz. Mas a paz não que o mundo dá, mas a paz que Jesus dá. E se nós olharmos à nossa volta, nós vamos ver muitos exemplos, que na verdade mostra que a paz está em falta, no mundo. A verdade é essa, Então, nós vamos ver o caos, infelizmente, acontecendo em muitos lugares. Se eu for citar aqui, nós vamos citar vários exemplos, infelizmente, infelizes de pessoas que muitas vezes tiraram suas vidas ou mesmo fizeram coisas em que mostra claramente que essa pessoa já estava perturbada. Sabe, queridos, nós precisamos dessa paz que excede todo entendimento. São realidades,
que hoje, infelizmente, são vistas até como normais aos olhos da mídia. Isso já era para acontecer e tudo mais. Mas a palavra de Deus, ela nos remete a uma realidade diferente. Ela quer que nós não nos conformemos com o presente século. Ela quer que nós entendamos que nós precisamos ser como o apóstolo Paulo, que mesmo diante daquelas situações caóticas que estava naquela época que ele vivia, ele estava o quê? Em oração, ele estava em súplica, ele estava buscando, ele estava pedindo ao Senhor, Senhor, né, para que houvesse uma mudança. Assim como também, como eu citei aqui, este homem Savonarola, poderia citar Charles Finney e muitos outros avivalistas que Deus usou, homens que trouxeram, né, através deles, Deus trouxe o avivamento, né, através deles, para que houvesse uma mudança, né, do caos para uma mudança total, né, naquela comunidade. Interessante que o avivamento não fala de barulho, mas fala de mudança de vida. O avivamento fala de mudança de mentalidade, o avivamento fala de salvação, fala de mudança total na comunidade. Por exemplo, citando aqui, por exemplo, na comunidade lá do Polo Norte, né, onde houve um avivamento, o que houve? Houve que as pessoas que, aquelas pessoas que se embebedavam, né, todos os dias e tudo mais, se converteram e tudo mais, porque Deus começou a trazer um avivamento naquela comunidade do Polo Norte, de tal forma que houve uma mudança completa naquela comunidade. Aquela comunidade era conhecida, né, no Canadá, por exemplo, que era próximo ao Canadá, como uma comunidade que a violência estava praticamente assim, incontrolável, né? E quando houve esse avivamento, não só praticamente zerou a violência, houve uma total mudança na vida daquelas pessoas, mostrando que o avivamento ele traz, né, uma mudança na vida daquelas pessoas que creem. É isso que Deus quer trazer, é essa paz que Deus quer nos dar, amém? Bill Johnson uma vez disse que o mundo pensa na paz como a falta de algo, um tempo sem guerra, um tempo sem barulho, ou um tempo sem conflito. Mas para nós, crentes, a paz, queridos, é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus, amém? A paz é Jesus. Quantos tem Jesus no coração nessa? Você que talvez não saiba ou não experimentou essa paz, Deus quer também falar do teu coração de uma maneira especial, para que você experimente essa paz que excede todo entendimento. Só existe paz quando convidamos Deus para ser parte das nossas vidas. Só. Não há outra forma a não ser essa. Lá em Jó, capítulo 22, 21, diz o seguinte: sujeite-se a Deus, fique em paz com Ele, e sabe o que vai acontecer? A prosperidade virá a você. Simplesmente creia que Deus, Ele quer te dar o melhor, né? Mas sujeite-se a Deus, e Ele vai te dar essa prosperidade, só ficar em paz com Ele. Agora, o que significa, qual que é o significado da paz, né? Paz seria um estado de calma, um estado de calmaria, de harmonia, de concórdia, de tranquilidade, sossego, em que há silêncio, né, e descanso, não é assim? Ou mesmo falta de problemas ou de violência, segundo outros, né, relação tranquila entre pessoas, né? No campo político seria a circunstância em que certos países não estão em guerra, né, ou conflito, não é isso? Anulação das hostilidades entre nações no campo político, estabelecida por acordos de amizade, isso no conceito deles. No campo da psicologia, é calma interior, estado de espírito de quem não se perturba, tá? Fazer as pazes, né? Reconciliar-se com quem se tinha brigado, né? Então, paz, queridos, para, né, para a psicologia, para a política e tudo mais, seria isso. Só que paz não significa ausência de aflição, significa a presença
de Deus. Quando nós sentimos a presença de Deus. Quando nós experimentamos o melhor do Senhor para as nossas vidas. O Salmo 119, 165 nos diz: os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar. Quantos amam a lei do Senhor? É tão bom, queridos, nós entendemos esse ponto. Aqueles que amam a sua lei, quem ama, o que você faz quando você ama, né, a palavra? Você vai ter prazer em querer ler, você vai ter prazer em querer meditar, você vai ter prazer em fazer o seu TSD. O que é TSD? Tempo sozinho com Deus. Você vai ter prazer em buscar o Senhor, você vai ter prazer, né, em fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, que nós venhamos o quê? A nos encher do seu Santo Espírito, através da palavra que é viva e eficaz, como espada de dois gumes, que penetra na nossa alma e divide alma e espírito, juntas e medulas, conforme a palavra. Então, quando nós temos prazer nisso, nós começamos a experimentar o melhor do Senhor, e nada há que vai fazer que nós venhamos a tropeçar, porque o Senhor, né, é que vai nos guiar, o Senhor é que vai nos guiar em todo o caminho. Então, quando nós meditamos na palavra, queridos, nós vamos, né, aprender a ser guiado pelo Espírito de Deus, e consequentemente nós experimentaremos o melhor do Senhor. Amém? Quais as situações em sua vida em que você ainda não convidou Deus para fazer parte, né? Ou seja, na sua vida, isso tem feito seus dias serem sem paz. Por exemplo, você já convidou Deus para fazer parte da área das finanças na tua vida? Sim, porque Deus quer o melhor para as suas finanças, amém? Deus quer o melhor para as suas finanças. E como assim, pastor? Como que eu posso convidar Deus? Olha, querido, a primeira coisa nas nossas finanças, né, é dízimo e oferta. Primeiro ponto. A palavra de Deus fala bem claro sobre essa questão dos princípios da palavra. Agora, não só isso, mas não gastar. Por exemplo, a palavra nos fala sobre não gastar com o que não é pão. Se tem algo que o inimigo, por exemplo, né, especialista em nos enganar, fazendo com que nós venhamos a gastar com o que não é pão, com coisas fúteis, coisas que não valem nada, e nós vamos perdendo, né, perdendo dinheiro, e aí nós vai roubando a nossa paz na área das finanças. Quantos casamentos, né, que eu tenho muitas vezes aconselhado, muitas vezes tentado trabalhar, porque o casal está com problemas sérios financeiros. E quando o casal está com problemas sérios financeiros, há o quê? Não um clima de paz na casa, mas um clima de guerra, né? Porque um vai acusar o outro, o marido com a esposa e tudo mais. Então, precisa, né, nós convidarmos Deus para podermos, o quê? Na área de finanças, por exemplo, né, Deus está o quê? Nos aconselhando, nos ajudando, nos abençoando, para que, né, que o Deus da prosperidade possa nos abençoar, para que nós consigamos, né, a fazer aquilo que precisamos. Também, né, muitas situações na vida que talvez você não tenha convidado Deus, na área de relacionamento, não só relacionamento com o cônjuge, mas relacionamento com o filho, mas relacionamento com o irmão, com a irmã, né, em Cristo, né? Nós precisamos também pedir: Deus, eu quero ter um melhor relacionamento com aquele, né, que está comigo em Cristo Jesus. Eu preciso, né, cultivar esse relacionamento. Mas eu não vou com a cara do irmão, não vou com a cara da irmã. Querido, na glória não vai ter nada disso. Então nós precisamos aprender, né, a amar o irmão, né, a amar a irmã em Cristo, mesmo com as diferenças, porque diferenças nós temos um do outro, é claro, mas nós precisamos aprender, e nós precisamos convidar Deus para nos ensinar a ter um melhor relacionamento, porque cristianismo é relacionamento, amém? Cristianismo é relacionamento, querido, ou seja,
né, um com o outro, nós aprendemos a amar o irmão, aprendemos a ajudar o irmão, aprendemos a, né, trabalharmos para que aquela vida possa também ser abençoada. Então, também você precisa convidar o Senhor nessa área. Precisamos convidar também Deus na área das emoções, né? Quantas vezes nós, né, deixamos as emoções ficar à flor da pele, nós ficamos nervosos com qualquer coisa e tudo mais. Então nós precisamos pedir Deus, né? Convida Deus para fazer parte também das suas emoções. Convida Deus também para, ó Deus, eu quero ser controlado pelo Teu Espírito Santo. Eu quero, Senhor, ser controlado por Ti. Eu preciso, ó Pai. Então, aprender a ter domínio próprio nas áreas das emoções. Quantas vezes nós, muitas vezes, né, atuamos de forma errada quando estamos emocionalmente atingidos por algo, né, que pode acontecer conosco. Nós precisamos então da graça do Senhor para trabalhar nessa área também, né? E também, queridos, quando há doença, né, convide Deus também, tá, para fazer parte. Ou seja, Senhor, né, há um parente, ou eu mesmo estou doente, eu estou precisando da tua ajuda. Então convide Deus para fazer parte, né, porque Deus, queridos, Ele quer, né, atuar em todas as áreas das nossas vidas, para que nós possamos ter paz, mesmo quando estivermos doentes, né? Eu me lembro até hoje, né, eu não esqueço, no momento que eu estava ali naquela maca, né, para ir para a cirurgia. Alguém me perguntou, mas você não estava preocupado, perturbado, você não estava, né, nervoso e tudo mais? Eu disse, não estava mesmo, queridos. Eu digo bem claro para vocês que eu nunca tive tanta paz naquele momento para ir para aquela sala de cirurgia. Não é que, né, eu estava, né, eu estava confiando no Senhor. Não é que eu não fiquei nem um pouquinho nervoso, né? Mas eu sei que se o Senhor permitiu, é que o Senhor vai também cuidar para que tudo corra bem. E de fato eu estava bem em paz em relação a esse momento. Ou seja, Deus, está nas suas mãos. Eu sei que os médicos vão ser usados aqui, mas está nas suas mãos a minha vida, e eu confio no Senhor. Pronto, tá? Sabe, queridos, então quando a gente convida Deus para estar nesse momento nas nossas vidas, faz toda a diferença, faz toda a diferença. Jesus diz o seguinte lá em João capítulo 14, verso 27, deixo a paz a vocês, a minha paz os dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Sabe, queridos, isso é tão importante. Não se perturbe o seu coração, porque quando nós estamos, né, sem paz, né, interior, aquela paz que vem do Senhor, nós ficamos perturbados, nós ficamos agitados, nós queremos resolver, né, na força do braço. Muitas vezes nós queremos resolver, né, da nossa forma, mas nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Nós precisamos aprender, mesmo diante de muitas lutas que nós certamente teremos nesse mundo, porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Mesmo em meio a um contexto caótico, com Jesus podemos andar em paz, amém? Você crê nisso? Você pode andar em paz, mesmo no momento caótico, mesmo no momento de situação complicada. Então, para viver uma vida de paz, primeiro, veja além do caos, porque a gente só enxerga só o caos, só o problema, só a situação. Então aprenda a ver além. Veja em Marcos 5:25, novamente, vamos voltar ao texto base, né? E estava ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ora, com tantos anos assim, ela poderia ter desistido de qualquer tentativa de cura. Ela já tinha procurado muitos médicos na época e tudo mais. Ela poderia ter desistido de tudo, poderia ter entregado os pontos. Mas aqui a gente vê que ela viu além.
Sabe, querido, tudo à nossa volta pode nos levar a pensar que é impossível alcançar paz, inclusive, né, em alguma situação que estamos enfrentando há algum tempo. Nossa, mas eu tenho uma situação que eu estou enfrentando há muito tempo e está difícil. Mas assim como a mulher que é mencionada no texto acima, que nós lemos, né, nós temos aqui, que há 12 anos carregava vergonha e sofrimento. Nós precisamos entender que Deus quer que nós venhamos a ver além, e ela começou a enxergar algo, né, pela sua fé, porque nós vemos que ela foi curada por causa da sua fé. Ela começou a enxergar além do caos, além do problema que ela tinha, né, carregando em si. Nós precisamos aprender a enxergar além daquilo que nós estamos vivenciando. Nós precisamos enxergar além daquilo que nós estamos experimentando, porque o inimigo quer que nós foquemos ou venhamos a focar só no problema, mas nós precisamos tirar o nosso foco do problema e olhar para o autor e consumador da nossa fé, porque é ele que vai resolver o nosso problema, amém? E aí nós vamos ver o Senhor fazendo, poderosamente mais, infinitamente mais grandes coisas. Não olhe então para o tamanho do gigante, olhe para o tamanho do seu Deus, amém, queridos? Não olhe para o tamanho do gigante, olhe para o seu Deus. Deus é maior do que o seu problema. Entenda, para Deus nada é impossível. Veja bem, para o judaísmo naquela época, né, quem sofria com fluxo de sangue era considerado imundo. Aquela mulher, ela não só estava vivendo com o seu problema, mas ela ainda enfrentava o preconceito da sua época, né? Ela certamente estava enfrentando o preconceito, não podia tocar nas outras pessoas e nem ser tocado quando a pessoa estava nessa situação. Ou seja, havia, além do problema em si, o preconceito. Não era fácil. Até mesmo os objetos do uso do dia a dia perdiam o valor se era tocado por um doente com fluxo de sangue naquela época. Imagina, se ela tocasse num objeto, aquele objeto perdia o valor. Era assim que eles viam naquela cultura daquela época. Pensa na cabeça daquela mulher viver uma situação dessa, porque lá no livro de Levíticos, capítulo 15, fala da impureza física e de sua associação com a moral, tá? Aí a pessoa impura era excluída do convívio normal da sociedade até que se purificasse novamente, e aquela mulher estava fora do convívio da sociedade por 12 anos. O que eu quero aqui, queridos, é que você enxergue que aquela mulher estava vivendo um verdadeiro caos na sua vida, mas ela começa a enxergar além desse caos. E muitas vezes você acha que aquilo que você está enfrentando, é uma situação que não tem solução, mas comece a enxergar além, porque Deus tem o melhor para a sua vida e Deus quer te abençoar. Seu problema, querido, e o problema dessa mulher era legítimo, mas Jesus, na sua intenção, de curar, é maior que qualquer coisa. Então Jesus queria mudar a história não só daquela mulher, Jesus quer mudar a sua história por completo, amém? Qual situação que você precisa da ação de Jesus? Começa a pensar aqui agora. Qual situação que você está vivendo que você precisa muito da ação de Jesus? Qual a situação que te traz vergonha e dor? Qual a situação que está fazendo com que você, venha desanimar? João 16:33 nos diz o seguinte: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, não existe impossível para Deus. Deixa Deus transformar a sua vida por completo, como transformou aquela mulher, amém? Porque no Salmo 29:11 também nos diz: o Senhor dá força ao seu povo, dá ao seu povo a bênção da paz. Sabe qual que é a força que Deus nos dá? A bênção da paz. Aquela mulher, certamente, embora ela tenha ter que enfrentar uma multidão para chegar perto de Jesus, ela certamente tinha uma paz
que excede todo entendimento, no coração dela ela já estava crendo, e certamente ela já estava, né, pela fé, crendo que iria ser curada. Quando a gente já, sabe, queridos, age dessa forma, ou pensa dessa forma, Deus, que vê o coração, Ele começa a atuar. O segundo ponto que eu queria destacar aqui, né, é busque soluções efetivas. Veja bem, Marcos 5,26 diz assim, ó: ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Ela gastou com o quê? Com vários médicos. Quantas vezes nós gastamos, né? E com isso, com aquilo e tudo mais, mas Deus está falando, filho, espere em Deus, aprenda a esperar. A mulher estava desesperada, isso fez com que ela investisse tudo que ela tinha, né? No contexto aqui, em pessoas que não conseguiam mudar o seu contexto. Ela gastou tudo que tinha. Nesse caso é compreensível e legítimo, né? Lembrando que já fazia o quê? 12 anos que ela sofria com o mal em sua vida. Mas é fato que em situações, queridos, específicas de sua vida, somente Jesus pode trazer a resposta. Somente Jesus poderia trazer a resposta para aquela mulher. Deixa eu te falar, somente Jesus pode trazer a resposta para a sua vida. Mas a questão é em quem ou em que você tem depositado sua confiança e recursos até agora. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu confiarei no Senhor. Em quem ou em que você tem depositado a sua confiança ou tem depositado os seus recursos? Quantas pessoas têm perdido recursos? Quantas pessoas têm perdido a paz por depositar confiança em tudo que o mundo pode oferecer, menos em Deus? O seu desespero deve ser uma catapulta para lhe lançar para mais perto de Deus. Em outras palavras, o seu desespero, sabe, Deus às vezes permite certas situações para que a gente venha, né, a buscá-lo com mais intensidade. Marcas e dores, queridos, são partes, muitas vezes, da vida daquela mulher, por exemplo. Talvez hoje você não consiga viver em paz, porque errou em uma escolha. Talvez você tenha errado em uma escolha que você fez na vida. Você confiou em alguém, né, e recebeu em algo, né, em troca, algo negativo. Mas Jesus quer lhe limpar e trazer paz completa no teu coração, amém? Quantas vezes nós fazemos escolhas erradas, mas aí, porque nós não buscamos o Senhor, porque nós não pedimos ao Senhor a orientação, porque nós esquecemos de, né, consultá-lo em nossa vida. Por isso Ele quer trazer paz ao seu coração, que Jesus quer te limpar. Lá em João 14, 27, nos diz o seguinte: deixo a paz a vocês, a minha paz os dou, e não a dou como o mundo a dá. Não tenham medo, não se perturbe o seu coração. Então, a verdadeira paz é alcançada somente pela presença e ação de Cristo, amém? Só pela presença e ação de Cristo. Terceiro ponto que eu queria destacar aqui é o seguinte: creia na capacidade extraordinária de Jesus. Jesus é poderoso para mudar qualquer situação que você possa estar vivendo. Ou mesmo Ele pode até falar, eu estava aqui conversando com um jovem, que vai pertencer à igreja aqui agora, a partir de hoje, e Deus falou no coração dele, numa quarta-feira de madrugada: volta e vem e fique na igreja. Aí foi nessa igreja que Deus falou o coração dele. É isso que Deus faz, querido.
Ele faz coisas, né? E certamente Deus tem muito ainda para falar no coração desse jovem. Amém, Pedro? Deus tem muito a falar no seu coração também, queridos. Porque Deus faz coisas extraordinárias. Marcos 5:27 nos diz: quando ouviu falar de Jesus, aquela mulher, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto. Veja bem, ela não se importou, né, de enfrentar aquela multidão. Ela foi até lá porque ela creu. Ela poderia ter desistido, mas ela foi. Deixa eu te falar algo. Nos dias atuais, o barulho da vida, às vezes, pode até atrapalhar seu contato com Jesus. Mas pare de olhar, ouvir os barulhos da vida. Se isole no seu quarto em secreto, e o Pai que está em secreto vai ouvir a tua oração, amém? No versículo que nós limos, né, podemos ver que ao saber que Jesus estava presente, a mulher se esforçou para tocá-lo, não foi assim? Sabia que o resultado desse toque mudaria sua vida, isso é fé. Como é que ela sabia? É fé, porque ela cria. Basta um toque, né, do Senhor nas nossas vidas, amém? A fé em Jesus coloca em ação e nos remete a uma vida de paz. Então, queridos, preste atenção, em dias turbulentos, sua atividade deve ser se esforçar, não, vamos dizer assim, se esforçar, correr, buscar o toque e o relacionamento com Jesus. Sabe, nesses dias turbulentos, você tem que fazer o possível para buscar o Senhor, né? Nunca pare de ficar falando, mas eu não tive tempo hoje de ler a palavra e orar. Queridos, tempo a gente faz, seja mordomo do seu tempo, ou seja, busque o Senhor, não perca tempo em não buscar a Deus, tá? Porque o que nós mais precisamos é dele. Nunca será fácil, mas coloque em sua agenda como prioridade o dia de contato com Jesus. Eu quero Jesus, eu quero e não vou abrir mão de estar buscando o Senhor, como aquela mulher que não abriu mão mesmo diante, né, daquela multidão que estava apertando ali Jesus, ela não abriu mão de tocar no manto de Jesus. Qual a multidão que faz, né, ou mesmo o que faz você se separar de Jesus e que você muitas vezes tem dificuldade? O que está fazendo com que você, né, venha a não buscar a Deus? Às vezes o pecado, né, eu fiz coisas erradas e o Senhor, né, e aí você fica se culpando e tudo mais. Querido, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Está lá em 1 João 1,9. Nós precisamos confessar e nós precisamos buscar, mas não deixe isso fazer com que você venha buscar o Senhor. Às vezes, né, o que está te separando de Deus? É as pessoas. Porque aquele irmão falou uma coisa que eu não gostei, ou aquele irmão, ou não sei quem, não sei o que. Querido, não deixe que pessoas te afastem de Deus. Busque o Senhor, porque Deus quer se relacionar com você, né? Às vezes busca por recurso, a gente busca recurso em tudo que é lado, mas esquece que Deus tem o melhor recurso para nós, porque Ele é o dono do ouro e da prata, amém? Então nós precisamos buscar dEle. Às vezes é falta de fé mesmo, mas sabe, queridos, nós precisamos em crer, confiar de que Deus tem o melhor para as nossas vidas. Então busca Ele com todo o seu coração. Então o primeiro passo para uma vida de paz é o encontro com Jesus, amém? Precisamos ter um encontro com Jesus de fato e de verdade. Pessoas que encontraram com Jesus e mudaram sua vida, passaram a viver uma vida de paz, né? Nós poderíamos citar aqui muitos exemplos. Por exemplo, a mulher pecadora, né? O gadareno, aquele endemoniado, o Zaqueu, né? Aquele homem que estava roubando, né? Dos cofres públicos, né? O Saulo também, que encontrou paz. Esses são apenas alguns exemplos das pessoas que se encontraram com Jesus e tiveram suas vidas transformadas. Nós precisamos aprender,
né, a ter sede de Deus, a buscar de Deus. Nós precisamos buscar, porque é Ele que nos dá a verdadeira paz. Jesus, queridos, é o príncipe da paz, amém? O Espírito Santo é o Espírito de Cristo, amém? A pessoa que é a pessoa da paz, e essa paz que é uma pessoa, é a atmosfera real do céu, e nós quando, experimentamos no Senhor, nós experimentamos o melhor de Deus para as nossas vidas. Eu estava outro dia vendo, um pregador nos Estados Unidos, Paul Washer, ele estava numa prisão, o pior ambiente que poderia ter, naqueles homens que estavam ali, muitos deles estavam até condenados à morte. O tamanho foi a brutalidade daquilo que eles cometeram. E ele estava pregando para aqueles homens. E ali, queridos, muitos deles puderam experimentar o melhor de Deus para a sua vida, se arrependendo, homens que eram perigosíssimos, mas que tinham entregado suas vidas ao Senhor naquele momento, porque entendeu que Jesus é o príncipe da paz. E eles então foram transformados, mudados, completamente curados. E é o que o Senhor quer nas nossas vidas. Às vezes você está vivendo uma vida tão perturbada, tão conturbada, que você não parou para buscar o Senhor. Jesus é a resposta para o caos, amém? Somente Ele pode dar a tão sonhada paz que nós queremos. Lá em Romanos 8,6 nos diz o seguinte: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Qual o tipo de mentalidade que nós estamos tendo? Mentalidade da carne ou mentalidade do Espírito? A mentalidade do Espírito é que vai nos trazer vida e paz. Que haja uma mudança na nossa mentalidade, que haja uma mudança nos nossos corações, para que nós venhamos a experimentar aquilo que o Senhor quer nos dar. Jesus foi até o fim, dando o seu corpo como cordeiro pascal, ou seja, um cordeiro para que nós tivéssemos paz, queridos. Ele foi até o fim. Então nós precisamos entender que é Ele que é o príncipe da paz, é Ele que vai nos trazer a tão sonhada, ou mesmo a tão desejada paz que está acima do nosso entendimento. A fé, voltando ao texto, daquela mulher, transformou a vida dela. Então, quarto ponto, dê passos transformadores de fé. Em Marcos 5,28 diz que porque ela pensava o seguinte, olha o que ela pensava: se eu somente tocar em seu manto, ficarei curada. Fez a diferença o quê, queridos? A forma como ela pensou, a forma como nós pensamos faz a diferença. Quando nós pensamos no Senhor, quando nós pensamos que Deus pode mudar a situação, quando nós pensamos que Deus pode transformar aquele caos em paz, ou mesmo quando nós pensamos que o Senhor é o poderoso para abençoar aquela pessoa que está doente e ele vai ser curado, quando nós começamos a crer como aquela mulher creu, aí o que vai acontecer é um milagre. A fé dessa mulher levou para um ambiente onde o impossível é real, e o ambiente era do sobrenatural. Deus iria fazer o impossível na vida daquela mulher. Ou seja, a fé, querido, nos leva para um ambiente totalmente diferente, onde o impossível vai se tornar real na tua vida, amém? A fé vai fazer isso, como aquela mulher, quando Jesus estava presente, o natural do céu passou a ser acessível, porque aí o sobrenatural aconteceu, e Deus então fez o impossível na vida daquela mulher. O que Hebreus 11,6 nos fala? Sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então nós precisamos buscar, sem fé é impossível. Nós precisamos fazer como aquela mulher. Qual a diferença daquela mulher com a multidão que estava lá? É que ela cria, é que tinha fé. É isso que fazia diferença. O amor de Jesus nos alcança
né, a fé nele, e nos salva e nos libera para uma vida de paz, é quando nós realmente buscamos a ele com todo o nosso coração. Efésios 3, 20 e 21 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? Você crê nisso, querido? Somos o maior testemunho do poder de Jesus, sabe por quê? Porque Deus, né, Ele fez com que nós venhamos a crer, e nós estamos aqui testemunhando essa fé, nós estamos aqui buscando o Senhor, nós estamos aqui porque o Senhor nos salvou e nos purificou e nos libertou, né? E através do seu sacrifício vicário, através do seu sacrifício propiciatório, através do seu sacrifício em que Ele realmente fez Cordeiro de Deus, que tira o pecado no nosso lugar, para que nós venhamos a experimentar o melhor dele, né? Ele fez o impossível, ou seja, e eu sempre falo que o maior milagre que pode acontecer na vida do homem não é uma cura física, é a mudança de vida. E o Senhor, né, e vocês são prova de que o Senhor continua atuando e fazendo os milagres, e Ele vai continuar operando, porque mais vidas vão entregar ao seu coração ao Senhor, porque Ele tem muito ainda para fazer através de cada um de nós. Amém? Você crê nisso? Então, querido, Ele quer fazer tudo de novo. O mundo está pronto para ouvir uma mensagem pela qual possam viver e morrer por ela, se a autenticidade puder ser mostrada. Ou seja, né, uma vez eu estava ouvindo um homem, né, aliás, eu estava lendo, melhor dizendo, um livro de um homem que ele foi assessor do Richard Nixon, né, o presidente dos Estados Unidos, que teve um escândalo lá de Watergate, né, que ele estava envolvido, esse homem estava envolvido, ele foi preso. Ele não era crente, mas na prisão ele converteu-se. Ele se converteu e ele escreveu um livro interessante chamado O Amor de Deus. E ele estava comentando algo que eu nunca esqueci disso, né? Ele estava dizendo o seguinte, que se Cristo não tivesse ressuscitado, os discípulos jamais teriam morrido por um impostor, por um mentiroso. Ninguém vai dar sua vida por algo que é mentira. Então é óbvio, é claro que Cristo ressuscitou. Então, queridos, o mundo está pronto para ouvir, sabe o quê? Uma mensagem que eles possam ver realmente, possam viver e morrer por ela. Ou seja, nós entendemos que nós precisamos dar o exemplo maior. Então confie no poder de Jesus e testemunhe a paz que Ele trouxe à sua vida. Amém? É assim que eles vão ver, né? Seja um instrumento de libertação e da paz de Cristo, né? Para que você possa ser usado pelo Senhor, seja um instrumento nas mãos do Senhor. O que Deus fez para essa mulher, por exemplo, por meio, né, de Jesus, é um testemunho do que Ele pode fazer por todos nós. Amém? A cura do fluxo de sangue mostra a intenção de Deus até os dias de hoje. Este é o coração de Deus, poderoso e pronto para cumprir seus propósitos nos dias atuais. Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então Ele tem ainda o melhor para nossas vidas, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então creia no poder de Deus. Ele continua ainda manifestando o seu poder. E Marcos 5, 29 nos diz também: imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. E chegando
se Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder do céu e da terra. Então quer dizer, ele já está agora delegando, depois que ele curou aquela mulher, depois ele disse para os discípulos, olha, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, então vão e façam discípulos, ou seja, agora vocês também devem fazer a mesma coisa que eu fiz. Em outras palavras, Deus quer manifestar e continuar manifestando o seu poder através da sua igreja, que somos nós, e certamente Deus vai nos dar a paz, para que nós possamos continuar firmes nesse propósito de continuar a sua palavra. O Salmo 62:11 diz, uma vez falou Deus, duas vezes ouvi, que o poder pertence a Deus. O poder pertence a Deus. O que eu quero colocar, queridos, é que muitas vezes nós colocamos e focamos, e que nos rouba a paz, é no problema em si, na situação em si, e Deus quer que nós venhamos novamente a crer de que Ele é o Deus do impossível, é o Deus que vai operar milagres e maravilhas através da vida de cada um que aqui está. Eu queria chamar o louvor aqui neste momento, queria concluir dizendo o seguinte, Marcos 5:34, então ele lhe disse para aquela mulher, filha, a tua fé te curou, vá em paz e fique livre do teu sofrimento. Você crê que Jesus pode fazer o impossível na sua vida, na vida do seu familiar, ou na vida daquela pessoa que você gostaria tanto que estivesse na presença do Senhor? Jesus pode transformar seus dias turbulentos em dias de paz. Você crê nisso? Fique de pé no seu lugar. Ele deseja trazer paz por completo em todas as áreas da sua vida. Ele deseja te trazer aquilo que só Ele pode fazer. Eu te convido e te desafio neste momento, porque aquele que curou aquela mulher do fluxo de sangue, por 12 anos estava ali, e aquele que curou, Ele está aqui, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Ele não mudou, e Ele quer trazer paz ao seu coração para que você creia, de todo o seu coração, que Ele não só não mudou, mas Ele continua operando milagres e quer fazer de você um instrumento vivo para que você seja usado pelo Senhor, para que outras vidas possam encontrar essa paz, ou seja, o príncipe da paz. Feche seus olhos nesse momento. Fale com o Senhor neste momento. Peça por essa pessoa que talvez esteja doente, que você gostaria que fosse curado, ou mesmo por essa pessoa que você gostaria que fosse salvo, ou por essa pessoa que você gostaria que fosse liberto. Enfim, feche seus olhos, creia que o Senhor, o príncipe da paz, está aqui para trazer o melhor para a tua vida, amém? Pai Santo, Pai Celestial, neste momento, ó Deus, eu quero colocar essas vidas no Teu altar. E eu sei, ó Pai, tenho crido que o Senhor é poderoso para trazer essa paz, ó Pai, que excede todo entendimento, para que nós experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Se eu apenas te tocar, como aquela mulher se tocou, que os teus filhos possam tocar no Senhor, que as tuas filhas possam tocar no Senhor. Sim, Deus, nós cremos, ó Pai, no impossível. Então toca nesses corações,
toca nessas Só vidas, Pai. você pode mudar minha história. Muda essa história, Pai. Muda a vida dessa pessoa, Pai, que aqui veio. Já sofri demais, eu sei. Deus, mas ouvi vem trazer, ó Pai, existe novamente. alguém que me ama. Vem trazer novamente, ó Pai, o refrigério a esse coração. Eu já sofri demais, eu sei. Vem mas trazer, ó ouvi Pai, que essa existe paz que alguém excede todo que entendimento. me ama. Em nome de Jesus. Que me ama. Se eu Cante apenas te e declare. tocar, eu sei, serei curado. Declare nessa noite. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Creia no Deus que pode todas as coisas, que pode mudar a tua Se vida. eu apenas Creia te nesse Deus. tocar, eu sei, Toca, serei curado. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Essa paz, ó Pai, que excede todo entendimento. Que essa paz que excede todo entendimento possa alcançar os teus filhos. Eu queria chamar nesse momento o Elenir e o Alex para nos ajudar. Neste momento você vai cear. Neste momento você vai experimentar do pão vivo que desceu do céu. Essa semana que se passou, um jovem que tinha experimentado o pior que o diabo poderia fazer na vida dele. Experimentou uma situação caótica na vida dele. Ele está em recuperação. Ele me disse: pastor, eu comi do pão que o diabo amassou nessa vida. Pior. Mas aí eu disse para ele: mas hoje você é um servo de Deus, correto? Sim. Então você vai comer do pão que amassou a cabeça do diabo. Que nós possamos, queridos, experimentar o melhor do Senhor para as nossas vidas. E venhamos a crer que o Senhor quer nos trazer a paz e experimentar o melhor dele. A palavra de Deus diz: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e logo após deu graças. Pediu ele que agradeça ao Senhor pelo pão vivo que desceu do céu, dando graças a Ele. Glória a Deus. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, até o que o Senhor tem nos abençoado. Pai querido e Pai amado, nesta noite, Senhor, nós estamos aqui, Pai, com o coração cheio de gratidão. Gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Gratidão porque o Senhor tem cuidado de nós. Gratidão porque o Senhor tem nos trago para a igreja. Gratidão porque o Senhor tem nos dado, Senhor, a palavra, o alimento diário, todos os dias, para que a gente tenha força, para que a nossa fé seja fortalecida, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo momento, pelo privilégio que nós temos de estar aqui, de ceiar na Tua casa, de refletir, Senhor, sobre tudo aquilo que o Senhor fez por nós e continua fazendo por nós. Obrigado, Deus. Nós só temos que louvar o Seu nome e te agradecer, em nome do Senhor Jesus. Nós pedimos ao Senhor que consagre esse elemento, Senhor, para que através desse elemento, Senhor, a nossa fé seja aumentada, o nosso coração
seja purificado, para que a gente perdoe, para que a gente ame mais, para que a gente respeite mais, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A Ti, meu Deus, toda a honra e toda a glória. Amém. Enquanto o irmão Elenir, o Alex estarão entregando, adore ao Senhor, glorifique ao Senhor, peça que o príncipe da paz possa estar com você, possa falar o teu coração nessa noite. O universo chora, o sol se apagou, ali estava amor do Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou, Pai abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. A morte onde está, o Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre. Aleluia. Obrigado, Cordeiro de Deus, que ressuscitou, que fez todo, aleluia, toda a glória, toda a honra seja dado a Ti, ó Deus. Aleluia. Aleluia. Todos receberam do pão. Depois de ter dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. O príncipe da paz, aquele que nos trouxe paz, ele diz ao seu coração nessa noite: este corpo é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Você que tem o privilégio nessa noite de cear, de dizer: Deus, obrigado, obrigado por tão grande salvação, em memória do Senhor Jesus, comemos do pão. Aleluia. Adore ao Cordeiro, o príncipe da paz, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e pediu a Alex que agradeça pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Amém? Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor.
Pai Santo, Pai amado, nós queremos te dar graça nessa noite, queremos glorificar o teu nome, te adorar, ó Pai, nos apresentar diante do Senhor com alegria, mas também com tremor e temor diante de ti. Senhor, é um privilégio estar ceando na tua mesa, é um privilégio sermos chamados como convidados para a mesa do Senhor, ó Pai. Há tantos convites, ó Deus, aos quais somos chamados todos os dias, mas o convite maior é o de estar na mesa do Senhor. Pai Santo, Pai querido, nos rendemos aos teus pés nesta noite, te agradecendo, ó Pai, por todo o cuidado, te agradecendo, Senhor, pela tua palavra, pelo alimento diário. Senhor, eu te peço uma coisa nesta noite: quando, Senhor, finalizarmos esta ceia, que o Senhor verdadeiramente fale aos nossos corações, ensina-nos a caminhar em paz, a usufruir da paz, essa paz que excede todo entendimento, essa paz que o Senhor mesmo nos dá. Nos ensina a caminhar nela, porque nós precisamos, ó Pai, aprender, ó Deus, cada vez mais no Senhor. Eu apresento esses cálices diante do Senhor, ó Pai, os consagro a Ti. Cálice que representa, Pai, o Teu sangue, o sangue de Jesus, representa a nova aliança, há uma aliança feita conosco, ó Deus, e nós a reconhecemos nessa noite. Então eu abençoo esses cálices, ó Deus, para que, ó Senhor, cada um aqui, quando tomar desse cálice, ó Pai, possa relembrar da aliança que há com Jesus Cristo. Eu abençoo em nome de Jesus. Quantos estarão entregando o cálice? Louve ao Senhor, continue adorando a Ele. Ele é digno, Ele é poderoso, Ele é o Senhor. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. A morte onde está, o Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, pra sempre exaltado, pra sempre adorado, Aleluia. pra sempre Ele ressuscitou, Ele vive, ressuscitou. Aleluia. Aleluia. Adore ao príncipe da paz, aquele que venceu, aquele que verdadeiramente se faz presente neste lugar, para que você saiba que Deus é poderoso. Cantamos Aleluia. cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou. Ele ressuscitou, aleluia. Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso.
Ele é o grande eu sou, aleluia. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então louve, agradeça, exalte o nome do Senhor. Ele é o príncipe da paz. Ele traz salvação, Ele traz libertação, aleluia. Todos receberam do cálice? Todos receberam? Então, do mesmo modo, depois de comer, Ele tomou o cálice e declarou: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, a aliança que nos traz paz, a aliança que nos traz alegria, a aliança que nos traz regozijo, a aliança que nos traz a verdadeira paz, aleluia. Então fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque, portanto, todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice, proclamais a morte do Senhor, até que Ele venha, aleluia, aleluia, queridos. Então, em memória do Senhor, venhamos a tomar do cálice. Adore ao Senhor, agradeça, louve ao Senhor e celebre. Celebre ao Cordeiro de Deus que ressuscitou, aleluia. Ressuscitou, 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 aleluia. Onde está a morte? Onde está a morte? A tua vitória, a sua vitória. Jesus ressuscitou. Oh morte, onde está a morte? Onde está a morte? A tua vitória, a sua vitória. Jesus ressuscitou. Ressuscitou, 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 aleluia. Ressuscitou, 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 aleluia. Ressuscitou.